Olá! Nesse encontro, conversaremos sobre ambientes de aprendizagem presenciais e virtuais. Inicialmente, apresentarei alguns conceitos fundamentais para a compreensão, tais como aprendizagem, conhecimento, ambientes de aprendizagem e ambientes virtuais de aprendizagem. Na sequência, falarei sobre as concepções epistemológicas que perpassam o desenho de um ambiente virtual de aprendizagem, tipos e formas de interação e, para finalizar, comentarei sobre alguns modelos de avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem que poderão ajudar vocês no futuro quando necessitarem escolher um ambiente virtual de aprendizagem, também denominado AVA. Iniciaremos agora com os conceitos e contextualização. No entanto, antes de falarmos sobre ambientes de aprendizagem especificamente, é necessário discutirmos o conceito de aprendizagem e de conhecimento, pois todo e qualquer ambiente de aprendizagem é constituído a partir de uma crença sobre como o sujeito aprende e conhece. Essa compreensão orientará a forma como os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos, as metodologias que serão utilizadas, como será realizada a mediação pedagógica e a avaliação. Passamos então a refletir sobre o conceito de aprendizagem. Muitos teóricos que estudaram ou que ainda estudam o desenvolvimento humano têm buscado, ao longo do tempo, compreender como se dá a aprendizagem, ou seja, como o sujeito passa de um determinado conhecimento menos organizado para um conhecimento mais organizado. Dentre esses teóricos, encontramos o biólogo suíço Jean Piaget, considerado até a atualidade como um dos maiores psicólogos do desenvolvimento humano. Para Piaget, a aprendizagem, em geral, é provocada por situações externas e ocorre somente quando há, da parte do sujeito, uma assimilação ativa, ou seja, é necessário a atividade do sujeito. Sem essa atividade, para Piaget, não há aprendizagem. Toda a ênfase é colocada na atividade do próprio sujeito. E penso que sem essa atividade, não há possível didática ou pedagogia que transforme significativamente o sujeito. Assim, quando Piaget diz isso, ele ressalta a importância da ação do sujeito para que a sua aprendizagem ocorra, atribuindo a ele a responsabilidade também pelo seu processo. O autor acredita que caso não haja, no contexto do processo educativo, esse espaço para o sujeito agir sobre o objeto de conhecimento, a fim de que possa compreendê-lo, dificilmente ocorrerá a aprendizagem, capaz de transformar significativamente o sujeito. Agora, vamos conversar um pouco sobre o conceito de conhecimento. Sobre o conceito de conhecimento, Piaget nos diz que o conhecimento não é, de forma alguma, uma cópia da realidade, nem simplesmente olhar e fazer uma cópia mental ou imagem de um acontecimento. Conhecer é modificar, transformar o objeto, compreender o processo dessa transformação e, consequentemente, compreender o modo como o objeto é construído. Nessa concepção, o conhecimento é construído pelo sujeito que age sobre o objeto percebido, interagindo com ele, sendo as trocas sociais condições necessárias para o desenvolvimento do pensamento. Piaget se opõe ao ideal de um conhecimento impessoal, dizendo que o conhecimento como tal não existe, mas somente pessoas em relação ao que conhecem. Agora podemos, então, discutir o conceito de ambientes de aprendizagem. A partir desses conceitos que discutimos até o momento, o que podemos entender por ambientes de aprendizagem? Um ambiente de aprendizagem deve disponibilizar as condições necessárias para que a aprendizagem possa ocorrer. Ou seja, ele precisa propiciar acesso a informações em diferentes fontes e meios, sejam essas fontes físicas ou digitais virtuais. Por exemplo, livros, revistas, jornais
ou a internet, né, através do Google Acadêmico ou bibliotecas digitais. Deve também promover a interação entre os sujeitos, de forma a criar espaços dialógicos, onde os sujeitos possam dialogar, que busquem o desenvolvimento da colaboração e da cooperação. Deve ainda possibilitar um processo de mediação pedagógica, capaz de promover o desenvolvimento da autonomia do sujeito e da sua autoria. Precisa ainda ser suficientemente provocador, instigador, de forma a possibilitar ao sujeito estabelecer relações entre o conhecimento construído, a sua bagagem de conhecimento construído ao longo da sua vida, né, ao longo da sua história de interação, e as novas informações, criando então dessa forma suas redes de significação para ampliar o seu conhecimento. Assim, um ambiente presencial físico de aprendizagem se caracteriza pela presença física, corpo físico, dos sujeitos envolvidos no processo educativo, no mesmo tempo, ou seja, síncrono e mesmo espaço geográfico. Num ambiente virtual de aprendizagem, a presença se manifesta basicamente em forma de interação textual e pode ocorrer no mesmo tempo, ou seja, síncrono, por meio de ferramentas de bate-papo, por exemplo. Em tempos diferentes, ou seja, assíncrono, por meio de ferramentas como o fórum, diário, dentre outras, e em espaços geográficos distintos. Atualmente, existem inúmeros ambientes virtuais de aprendizagem que se propõem a dar suporte aos processos de ensino e de aprendizagem baseados na web, tanto originários